Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos continuar falando desse aspecto introdutório do nosso curso de Cálculo 4. E na aula de hoje a gente vai falar de maneira bastante teórica sobre a ideia de função vetorial, que é uma ideia muito simples. Vocês vão ver, na verdade, que uma função é uma função vetorial, quando ela é uma função de domínio real, mas cujo contradomínio é um campo vetorial, são vetores, ela aponta para vetores. Você dá para ela um número real, ela te retorna um vetor. Por exemplo, essa função r de t aqui, ó. A função r de t, você dá para ela o valor t e ela te aponta para um vetor cujas coordenadas x, y e z são t, t ao quadrado e cosseno de t. Uma outra forma de escrever exatamente a mesma função seria, ao invés de colocar no formato de vetor, colocar cada função, vou chamar essa de f, essa de g e essa de h, multiplicando pelos versores na direção dos três eixos, né? Por i, que é o versor na direção do x, o j, que é o versor na direção do y, e o k, que é o versor na direção do z. Por exemplo, só para a gente começar a se habituar a mexer com função vetorial, como é tranquilo, ó. Descreva quem é essa função aqui, ó. R de t igual a 1 mais t, 2 menos t, 3 mais 5t. Se a gente der uma olhada para as equações paramétricas dessas coordenadas x, y e z dessa função r de t, o que nós teremos? Ó, que a coordenada x desse vetor é dada por 1 mais t, a coordenada y desse vetor é dada por 2 menos t, e a coordenada z desse vetor é dada por 3 mais 5t. Não é? Só fiz uma cópia do que eu tenho aqui para um outro jeito de escrever. Porque olhando para essas três equações paramétricas aqui, vocês devem se lembrar do vídeo anterior que isso é claramente a equação de uma reta, não é? Qual que é a equação de uma reta? A equação vetorial de uma reta ela é dada por um certo R0 mais t vezes v, onde esse v era o vetor diretor. Então você tem um R0 mais um parâmetro livre t, que multiplica um vetor v, que é o vetor diretor que vai me dar a direção daquela reta. Isso aqui claramente é uma reta onde o R0 é qual vetor? É o vetor 1, 2, 3. E o meu vetor v, que é o vetor diretor, é o vetor 1 menos 1, 5. 1 menos 1, 5. Pode ver, ó. Se você fizer o R0 mais t vezes esse vetor, você vai chegar exatamente nisso aqui. Então aqui você tem descrito exatamente a equação paramétrica de uma reta. Continuando com a nossa fala introdutória e com alguns conceitos que vão ser importantes, uma coisa que a gente vai fazer bastante é derivar essas funções vetoriais. E é super tranquilo. Se você tem uma função vetorial r de t, que ela é coordenada, na verdade, ela é comandada por três outras funções, uma na direção do x, uma na direção do y, uma na direção do z. Essa é a ideia do vetor, não é? Se você quiser derivar a sua função, é só derivar separado e cada coordenada não troca de lugar, ou seja, a função r' de t vai ser, na direção de x, vai ser f' de t, na direção y, g' e na direção z, h'. Não tem muito segredo não. Ela se mantém cada uma em seu local e você pode simplesmente distribuir essa derivada ali para dentro, certo? Um outro conceito importante é o seguinte: se uma função r de t ela é contínua no intervalo AB e a função r' de t é diferente de zero, toma cuidado com esse zero que a gente vai falar zero, mas a função r de t aqui não é uma função vetorial. O t tá bom, é um número real, mas o r de t é um vetor. O r' de t, veja aqui, ó, também é um vetor. Então esse zero aqui ele não significa exatamente zero, ele significa um vetor nulo. Então voltando, se r de t é contínua no intervalo AB e essa r' de t é contínua no intervalo AB também, notem uma diferença entre os dois intervalos AB. Quando eu falei da continuidade, eu pus o intervalo fechado. E quando eu falei da r' de t ser diferente do vetor nulo, eu pus intervalo aberto. O que eu quero dizer então? Se você tem uma função r de t e ela é contínua no intervalo fechado, AB, certo? E no intervalo aberto AB, ela não vai se resultar no vetor nulo em nenhum lugar, ou seja, para fazer essa conferência do vetor nulo, você não olha as pontas, tá? Você olha o interior desse intervalo, mas as pontas estão fora da regra. Na primeira regra, você olha para as pontas, mas na segunda regra aqui, você não olha para as pontas. Então, quando a função ela é contínua no intervalo fechado AB, e ela nunca resulta, a sua derivada nunca resulta no vetor nulo no intervalo aberto AB, você diz que a sua função r de t é lisa nesse seu intervalo AB. E esse conceito vai ser bastante importante para a gente aqui nas funções vetoriais. Você fala que uma função vetorial é lisa quando ela é contínua no intervalo e no meio desse intervalo, sem contar as pontas,
ela não resulta no vetor nulo em hipótese alguma, tá claro? E a ideia dela chamar lisa é isso mesmo. É quando você olhar para a curva formada ali por aqueles vetores, ela não forma nenhuma ponta, nenhum vértice, nenhum bico, que é o que se usa como expressões para isso aqui. Dá só uma olhadinha. Se eu te der uma função r de t, dada por t ao cubo na direção x, 1 mais t ao quadrado na direção y e cosseno de t na direção z. Eu quero simplesmente saber se essa função é lisa nesses dois intervalos a e b que estão aqui, ó. Me ajudem. Para saber se ela é lisa, eu preciso testar a continuidade dela e depois eu preciso testar os valores da derivada dela no mesmo intervalo, só que agora aberto. Então me ajudem. A primeira coisa que eu preciso constatar aqui é quem seria a função r' de t. Nós vimos já aqui na etapa anterior que para você fazer a função r', você deriva parte a parte. Ó. Qual seria a derivada da coordenada x? Seria 3t ao quadrado. Aqui, ó, 1 mais t ao quadrado, a derivada de 1 é 0, e a derivada de t ao quadrado é 2t. E para terminar, cosseno de t. A derivada de cosseno é menos seno. Então aqui eu teria menos seno de t. Primeira coisa, notem que t ao cubo é uma função contínua para todo real, 1 mais t ao quadrado é contínuo, e cosseno de t também é contínuo. Então, essa primeira condição aqui, ó, ela é satisfeita para a minha função r de t, independente de quem é o intervalo. Eu poderia ter feito qualquer intervalo real aqui, ela sempre seria contínua. Agora o que eu quero testar, se nesses dois intervalos, se ela não vai dar zero, ou melhor, onde zero significa o vetor nulo, né? Se ela não vai dar o vetor nulo em nenhuma situação. Vejam, se eu tomar como intervalo, esse intervalo AB aqui, ó, fechado, o intervalo que vai de 1 até 2, a minha pergunta é, se eu vier aqui na função r' de t e trocar o valor de t por qualquer valor de 1 até 2, sem contar o 1 e sem contar o 2, tá? É intervalo aberto nas duas pontas. Você acha que existe alguma possibilidade dela dar zero? Não existe. O vetor nulo. Por que é o vetor nulo aqui? É o vetor que tem as três coordenadas iguais a zero. Eu vou para a do meio, que é a mais simples, 2t. O único jeito dessa coordenada do meio ser zero seria o t ser igual a zero. Veja que no intervalo de 1 até 2 não engloba o t igual a zero. Então, com certeza, para todos os números do 1 até o 2, pode até ser que aqui zere, pode até ser que aqui zere, nem interessa falar a verdade. Mas eu acabei de descobrir que a coordenada do meio nunca zera. Se essa coordenada do meio nunca zera, nunca vai dar o vetor nulo. Então, com certeza, nesse intervalo do item A, ela é sim uma função lisa. Agora, olha o que acontece já no intervalo do item B. No intervalo do item B, vamos começar com o mesmo critério. Para esse cara que dá zero, o t teria que ser zero. É o único jeito da coordenada do meio ser zero. É o t ser igual a zero. Aí a minha pergunta é, se o t for igual a zero, que está contido nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 até mais 1, será que as outras duas coordenadas, a x e a z, vão dar zero também? Se der zero, ela não é lisa. Se não der zero, sim, ela é lisa. Vamos ver. Trocando t por zero, quanto vai dar aqui? Zero. E quanto vale o seno de zero? Zero também. Ou seja, para t igual a zero, que pertence a esse intervalo, essa função até é contínua no intervalo menos 1 até mais 1. No entanto, existe um ponto, um único ponto, que é o ponto para t igual a zero, que a derivada dela está dando o vetor nulo. Então a resposta aqui é não. Para esse intervalo que eu coloquei aqui, essa função não será considerada uma função lisa. Tudo bem? Para o vídeo de hoje basta isso. Depois nos próximos a gente desenvolve um pouquinho melhor esse conceito. Tchau, gente. Obrigado e até o próximo vídeo.